Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre literatura italiana, Umberto Eco, O Cemitério de Praga, que é um romance de 2010 e tem um pouco de uma continuação, né? Uma continuação do Pêndulo de Foucault, que é um outro romance do Umberto Eco, depois do Nome da Rosa, né? Em que ele trata sobre história e ficção. Então, que você tem vários personagens que são históricos, várias referências históricas, história da Itália, história de vários movimentos no final do século XIX, e mais tem uma personagem que é o principal, né, o Capitão Simone Simonini, que é uma ficção, né? Então ele é um ficcional e o resto tudo é histórico. Então podemos dizer que é um romance histórico do Alá Enciclopedismos, né, do senhor Umberto Eco. Porque ele vai dar continuidade a esse estilo dele de misturar várias informações se intercruzando, vários grupos se interconectando, para mostrar essas teorias de conspiração que existiram no século XIX. Então nós estamos falando de conspirações, teoria da conspiração do século XIX. Muito bem. Nós vivemos hoje uma época também cheia de conspirações, só que nós temos uma ferramenta chamada internet, né? Então na internet vários grupos podem falar, vários grupos podem dar as suas versões, e nesta época aqui você tinha os panfletos, né? Os panfletos, os folhetins, tanto de romance como de panfletos, né, dessas sociedades ocultas, secretas, né? E aí ele vai mostrar justamente isso. Aqui nós temos um cidadão, né, o principal do livro, que ele é um italiano, né, só que abandonou a Itália, foi para a França, né? E aí ele tem um monte de ressentimento com os italianos, também não gosta dos alemães, não gosta dos judeus, né? Não gosta dos padres, né, os jesuítas, não gosta assim da música alemã, né? Os compositores alemães. Então ele não gosta de um monte de coisa, não gosta das mulheres, né? As mulheres quando surgem aqui são como se fossem histéricas e tal. Então, ou seja, é um personagem assim tanto quanto polêmico, né? O Simonini é um cara muito amargurado, assim, meio Dom Casmurro, né? Então ele é um cidadão assim que ele está envolvido em muitas conspirações. E por quê? Porque ele falsifica documentos, né? Então ele é um falsário. Então ele passou a morar na França, né? Então se envolvendo lá em Paris em vários movimentos assim, tanto quanto conspiratórios. E esta época é o que mais tem a conspiração, né? Então aqui o que o Umberto Eco faz, né? Ele faz essa colagem de várias narrativas, narrativa dentro de narrativa dentro de um diário, porque a gente tem acesso ao diário do capitão, né? O Simonini. E essa aqui, então, uma releitura que nós estamos fazendo vai depender assim, de vários detalhes intertextuais, referências, assim como é o Nome da Rosa, né? Que também demandou vários vídeos. Eu acho que uns 3 vídeos a gente consegue reler esse livro, né? Não resumindo a obra, que não vou resumir o enredo, né? Qual o enredo? Não vou resumir o enredo, mas é basicamente um estudo dos contextos, intertextos, né? Dessa época, do fim de século, né? Essa bela época, né, Belle Époque dos franceses, né? E aqui tem vários personagens que são realmente históricos, né? Por exemplo, o Barão de Haussmann é aquele lá contratado pelo Napoleão III para fazer a reconstrução de Paris. Nós já falamos disso nos vídeos sobre o Charles Baudelaire, que é um poeta da modernidade, e mostra justamente isso, aquela abertura dos boulevards, né, aquela mudança de Paris. A Paris da época do Victor Hugo não é a mesma do Paris do Flaubert, do Baudelaire, e muito menos do Rimbaud, etc. Né? Então, ele vai começar aqui no final do século XIX, 1897, 98, só que voltando 50 anos nos flashbacks. Por quê? Como ele é um italiano, ele vai falar da vida do avô dele, Carbonaro, né? Carbonaro na Itália, então ele tem avô italiano, então ele vai falar da história da Itália. Eu não sou um especialista em história da Itália, então não vou resumir a história da Itália, mas os Carbonários é aquela sociedade secreta, meio liberal, né? Eles eram anticlericais, né? Então eles queriam unificar a Itália, que naquela época era aquelas cidades-estado, né? Ou seja, você tinha Veneza, você tinha Florença, você tinha Roma, você tinha aquela região ali da Sicília. Então eram várias cidades, né? Torino, né? Que é Turim, você tinha Milão, você tinha várias cidades ali dispersas, assim, cada um com seu governo, né? E para a França, por exemplo, também não interessava a União, né? Para o Papado não interessava. Então vários grupos se uniram para unificar o que a gente conhece hoje como Itália, né? A nação italiana, que foi ali no final do século XIX. Basta jogar em Garibaldi, por exemplo. Garibaldi tem muita informação, né? Como é que esses carbonários, como é que era a luta ali, esses vários grupos republicanos contra monarcas, né? Monarquistas, né? Os nobres contra os plebeus, né? Então tem várias
vários grupos, e dentro disso ele começa a colocar várias conspirações, né? O que todos esses grupos têm em comum? Um grupo desconfia do outro grupo, um grupo está espionando o trabalho do outro grupo, você tem uma pessoa várias pessoas de um grupo infiltrado em outro, porque todos eles querem poder, né? Todos eles querem chegar até o poder. Então você tem o poder religioso, o poder da monarquia, o poder das repúblicas. Então é um jogo de poder, né, numa época em que todo mundo está de olho no poder do outro, né? E ele faz um pouco desse painel de época, de reconstrução histórica, ele fez lá no Nome da Rosa, falando da Idade Média, aqueles vários grupos, aquelas várias seitas, aqueles vários hereges, né? E lá você tinha uma figura do poder que era a Inquisição, né? Chamada Santa Inquisição, em que ela vinha justamente esse poder da Igreja Católica, né, para tirar de cena esses grupos heréticos, essas seitas, né, esses mendicantes, esses monges, essas bruxas e tal, né? E já viu o Nome da Rosa. No Pêndulo de Foucault ele mostra esses poderes já no início do século XX, com o surgimento do fascismo e a Primeira Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. Ele vai mostrando, justamente lá no Pêndulo de Foucault, mostrando um painel justamente dessas sociedades secretas, essas seitas. Inclusive por isso que eu digo que esse Cemitério de Praga não é tão complicado quanto o Pêndulo de Foucault, mas é a mesma questão de seitas, conspirações, né, grupos secretos, que ele faz aqui esse mosaico mesmo. É um verdadeiro mosaico de grupos, né? Então você não sabe onde é que é paródia, onde é que é realidade, né? E você tem esse protagonista que ele é um cara assim, ele tem um diário e no diário ele descobre manuscritos de um outro abade, né? Um abade, vamos ver o nome dele aqui, Dalla Piccola, né? Abade Dalla Piccola, que é um outro abade, que abade é outra figura que surge na história, você não entende muito bem, e dado alguns momentos, algumas insinuações, você acha assim, será que esse abade Piccola é o próprio Simonini, né? Será que é uma outra personalidade? Tem essa questão, né? Porque na época que também fez sucesso, né? E você vê que a capa é meio noir, assim, né? O romance meio noir, meio terror, que é o Médico e o Monstro, né? O Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, né? Que ele vai mostrar justamente, eu esqueci o nome do Dr. Stephenson, né? Stephenson, que é também a ilha, né? A Ilha do Tesouro, Então é essa mesma época. Então, ou seja, é a dupla personalidade, né? O médico monstro. Lembrar que o médico monstro é a mesma pessoa. Então, será que é isso? Será que o Simonini é o abade da Piccola, né? Então, essas questões. Então ele tem todos esses grupos que estão se organizando na época, né? Então você já tem a questão ali do ocultismo, da maçonaria, antimaçonaria, do espiritismo, né? A teosofia. Lembrar que a Sociedade da Teosofia, né, surgiu ali em 1975 com a Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, e depois ela vai publicar um livro em 1888, né, que vai justamente a Doutrina Secreta, 1888. Então são grupos que estão naquela época, inclusive também o Freud. O Freud está aqui também no livro, só que ele chama Freud, né? Ele é alemão, ele é austríaco, né? E o Freud é o pai da psicanálise, ele na virada do século, né? 1900, ele vai publicar a Interpretação dos Sonhos. E aqui ele surge como personagem, no sentido de ele está preso ali aquelas práticas, né? De hipnose, né? Do Charcot, com tratamento da histeria, né? Então aparece o Charcot aqui também. Como esse personagem tratando as histéricas, né? Época vitoriana, época de repressão, né? Então eles mostram muito essa questão dessas teorias, né? Do espiritismo, como uma forma de cura, né? Uma forma de cura. E tinha muito picareta também, né? Tinha muita gente ali que estava fraudando, então muita coisa fraudulenta. E aí nos bastidores da notícia, nos bastidores desses grupos, está o Simonini infiltrado ali, né? Odiando todo mundo, né? Não gosta de judeu, não gosta de jesuíta, não gosta de ninguém. Então, um cara completamente polêmico, esse personagem aqui, completamente polêmico. E ele então vai encontrar esse médico austríaco, né? O alemão, ele confunde, ele é austríaco, ele é alemão, mas é um judeu, né? E ele fica ali, né? Ele não gosta de judeu, tem que tolerar, né? E aí vai até chegar o ápice do livro, que é justamente o cemitério de Praga, que realmente existe, né? O cemitério judaico de Praga, que é a cidade do Rainer Maria Rilke, que é a cidade do Franz Kafka, né? Então a cidade de Praga, na República Tcheca, ele vai ter essa lenda, né, de que existiam lá reuniões de rabinos, né, líderes judeus, que esses líderes estão conspirando para tomar o poder na Europa, né, ocidental, né, sociedade ocidental cristã, ali, né, no final, né, do século XIX para o XX. Então essa conspiração é chamada dos Protocolos dos Sábios de Sião.
né? Sábios de Sião. Sião é a ideia do sionismo, né? Já tinha esse movimento político do sionismo, mas é outra coisa, né? Como é tudo misturado, se você não pegar um fichamento, dar uma olhada no Wikipedia, né? No Google, você confunde mesmo, porque realmente assim é difícil resumir a história desse livro, que é tanto personagem bizarro, né? Assim, que existiu mesmo, né? Existiu mesmo. Depois nós vamos abordar a questão do Labás, que é um livro do Huysmans, né? O JK Huysmans, né? Jory Huysmans, que a gente já falou lá nas avessas, né? Quando a gente abordou o Dorian Gray. Aqui o Huysmans está naquela fase decadente, antes de se converter ao catolicismo, né? Então a gente tem vários personagens nesse nível, assim, eles ficam ali fazendo conspirações. Então, por exemplo, tem aqui um tal de Leão Taxil, né? Taxil, que ele vai sair da maçonaria, vai começar a atacar a maçonaria, vai falar que a maçonaria é satanismo, e é uma confusão. É uma confusão porque aí você não sabe quem está conspirando contra quem, né? Então, basicamente, o resumão, né, do panorama do livro todo, é claro que no mais 2 vídeos a gente consegue pegar os meandros dessas, né, quem está influenciando quem está investigando quem, essa época, né, em que tem vários movimentos, um misturado no outro. Então, os antimaçons saem da maçonaria e acusam a maçonaria de satanismo, por exemplo, né? Aí vai entrar com a questão do Eliphas Levi, né, o tal do Baphomet lá, que é a criação, né, daquela figura que o pessoal confunde com Beelzebub. É uma confusão danada. E também tem a questão do política, né? Lá dos países se libertando, se unindo, a questão da Primavera dos Povos, 1848, a questão do socialismo, do comunismo com Marx, aqui ele escreve Marx, né? Marx. Então todos os personagens estão aqui de alguma forma, todas as referências estão aqui de alguma forma, né? E aí tem a Comune, vai passar pela Comune de Paris, que é em 1970, né? Que é a tentativa mesmo de montar uma comunidade comunista mesmo, né? Que o Marx vai reconhecer. E aí esses vários revolucionários, jacobinos, iluministas, enciclopedistas, e tem os Illuminati também, os Illuminati estão no meio, tem os carbonários, né? Tem os liberais que estão ali contra os clericais, né? Tem os anarquistas contra os jesuítas, né? É uma quantidade de gente impressionante, né? E sempre tem complô, e cada um tem um complô que merece. Cada um vê um complô no outro, né? E alguém está num complô temendo o complô do outro, né? Ou seja, o cara está numa seita, está numa sociedade secreta, temendo a sociedade secreta do outro, né? E aí, como eu disse, um está infiltrado na sociedade secreta do outro, né? Então, ninguém confia em ninguém, e cada um temendo essas seitas, né? E aí você pode fazer uma lista da quantidade de seitas, voltando, por exemplo, aos templários que estão lá no período de Foucault, né? Os templários que eles foram extinguidos enquanto ordem, né? Lá no século XIV pelo Filipe IV, né? Filipe o Belo. E então ele volta aqui na história porque o pessoal fala assim, mas os templários eles sobreviveram enquanto maçons, né? Eles sobreviveram enquanto maçons. E aí vocês criaram essa maçonaria? Não, mas a maçonaria vem lá dos construtores das catedrais da Idade Média, né? Veio do Egito Antigo, né? E aí todas essas teorias vão se intercruzando e você não sabe mais quem está mentindo mais, né? Quem que é mais falsário. E aí, ou seja, onde é que entra os jacobinos, onde é que entra os enciclopedistas, onde é que entra os Illuminatis, onde é que entra os carbonários, né? Onde é que entra os maçons, onde é que entra os antimaçons, né? E todos esses grupos querem apenas um objetivo, que é o poder, né? Assim como aqueles vários seres da Idade Média queriam chegar à religião, né? A religião oficial, só que existia apenas uma religião oficial, que era o catolicismo, né? E aí tinha aquelas figuras dos inquisitores para conter essas heresias, né? Então aqui, quem é que domina nesse final de século, né? Quem é que domina o poder? E aí vai justamente isso, quem é que estão nos bastidores desse poder, numa época, como diz o Nietzsche, né? Deus está morto, né? E aí, quando o pessoal não crê mais em Deus, começa a crer em um monte de coisa, né? Você começa a crer em um monte de coisa. Então, começa igual hoje em dia a gente crê em duendes, né? Em fábulas, mas, né? As fadas, né? Então, nesta época aqui, com essas correntes de religiões e seitas que surgiram, que depois foram criadas no século XX, realmente, né? O kardecismo existe no século XX. Aí depois você tem a psicanálise, após nessa época do Charcot e do Freud, com as histerias, né? O pessoal que estudava o magnetismo, né? O Mesmer, né? Do mesmerismo, então tem o mesmerismo. Então essas várias correntes que vão surgindo, os nacionalistas, que aí vão surgir nacionalismos de direita, né? Os fascistas no século XX, inclusive os nazistas, né? O nacionalsocialismo, que vai se aproveitar desses protocolos de Sião, né? Que também tem mão ali de pessoal do czarismo, né? O pessoal no século XX vai usar esses protocolos como se fossem verdadeiros, né? Isso é verdadeiro. E assim como acusaram lá o Dreyfus, né? O caso Dreyfus, que acusaram lá um oficial, porque ele era judeu, né? De ser um espião alemão.
Então, pra você ver. Então ele mostra aqui, gente, olha, vocês estão baseando um monte de teoria aqui, né? Coisas de fatos históricos do século XX, um monte de histerias coletivas de conspirações no século XIX que não tem eira nem beira, né? Não tem eira nem beira. Os caras inventam as coisas mais mirabolantes e o pessoal no século XX fazendo guerra. Certo? Então, o resumão é esse. Nós vamos analisar mais detalhes nos próximos 2 vídeos, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de ler e de compartilhar O Cemitério de Praga, do italiano Umberto Eco.